2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 17. Segundo Timóteo 3, 14 até o versículo 17. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui, até o versículo 17, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela desempenha papel fundamental ou função fundamental, tanto na nossa salvação, como também na nossa santificação. A palavra de Deus, ela desempenha função fundamental tanto na nossa salvação como também na nossa santificação. Por quê? Em primeiro lugar, é através da pregação do Evangelho, é através da exposição da palavra de Deus que Ele, Deus, através do seu Espírito, nos regenera, nos transforma, produz em nós uma nova vida e nova vida espiritual, fazendo com que o pecador morto em delitos e pecados possa ter vida eterna, vida com Deus, comunhão com o Senhor. Contudo, não só isso, é também, meus irmãos, é também, minhas irmãs, através dessa mesma palavra, através desse mesmo evangelho, que a nossa vida espiritual, essa nova vida que foi gerada pela pregação, ela é desenvolvida. Ou seja, Deus, através da sua palavra, vai esculpindo em nós o caráter de Cristo, a vida de Cristo, para que assim vivamos para a glória e louvor do seu santo e excelso nome. Portanto, nunca nos esqueçamos, quando nós nos lembrarmos da palavra do Senhor, vejamos a palavra como fundamental na nossa salvação, mas ela não vai parar por aí. A palavra de Deus também é fundamental na nossa santificação, no nosso progresso espiritual, no nosso crescimento na graça. Hoje nós iremos prosseguir essa série de estudos que nós estamos fazendo, sobretudo destacando os meios para o crescimento espiritual, considerando, meus irmãos, considerando, minhas irmãs, um terceiro passo, um terceiro caminho que nós devemos percorrer para que esse crescimento espiritual, pela graça de Deus, ele possa ser operacionalizado em nossas vidas. E que caminho é esse? E que meio é esse? É que nós devemos honrar a palavra de Deus. Nós devemos honrar as Escrituras Sagradas. Não nos esqueçamos desses caminhos que nós estamos considerando há alguns dias. Em um primeiro momento, para que nós possamos nos desenvolver na graça, nós precisamos fazer o quê? Mortificar o pecado em nós, mortificar a nossa velha natureza. Contudo, nós não podemos estacionar apenas neste passo, muito pelo contrário, nós precisamos prosseguir. E, num segundo momento, o que é que nós devemos fazer? Consagrar, dedicar toda a nossa vida a Deus, toda a nossa vida ao Senhor. Mas não só isso, também, conforme nós veremos, nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos, minhas irmãs, honrar a palavra de Deus, honrar a palavra do Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 até o versículo número 17,
Paulo, ele trata um pouco, não só da origem, mas também da finalidade das Escrituras Sagradas. Se nós pudéssemos dar um resumo, sobretudo daquilo que nós encontramos, versículo 16, versículo 17, nós podemos entender justamente isso. Paulo, ele diz de onde vem a palavra, ou seja, ela é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus. Ato contínuo, Paulo também nos mostra a finalidade dessa mesma palavra que é inspirada por Deus para a nossa vida, no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual, no que diz respeito ao nosso amadurecimento da nossa vida com Deus. Então, Timóteo, como jovem pastor que era, lá na cidade de Éfeso, ele tinha essa necessidade. Que necessidade? De aprender esse fato. A origem e a aplicação dessa palavra para a nossa vida, no seu caso, para a vida dos seus ouvintes, dos seus leitores, para que eles pudessem crescer na graça, para que eles pudessem crescer e crescer espiritualmente. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, é neste item que nós iremos fixar a nossa atenção na manhã de hoje, ou seja, a necessidade de honrarmos as Escrituras, a necessidade de honrarmos a palavra do Senhor, para que mediante esse requisito, para que mediante esse meio, para que mediante esse caminho, pela graça do Senhor, nós possamos crescer e crescer espiritualmente. Então, nós podemos nos indagar, então, nós podemos nos perguntar, mas o que é honrar a palavra do Senhor? O que é dar esse passo que é também fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual? Nós podemos dizer, irmãos, minhas irmãs, que honrar a palavra de Deus, honrar as Escrituras Sagradas, significa colocar a Bíblia, significa colocar o Evangelho em lugar de primazia, quer seja nos nossos pensamentos, quer seja nos nossos afetos, quer seja nas nossas ações. Então, quando nós dizemos acerca dessa necessidade que nós temos de honrar a palavra do Senhor, de honrar as Escrituras Sagradas, isso não deve ser visto apenas como uma mera frase, um jargão, palavras ditas da boca para fora. Não, jamais. Essa expressão, ela traz consigo todas essas implicações. Se eu honro a palavra do Senhor, ou ao honrar a palavra do Senhor, eu estou colocando essa palavra em primazia, em primeiro lugar na minha vida, quer seja em relação aos meus pensamentos, quer seja em relação às minhas palavras, quer seja em relação às minhas ações. Então, a palavra, ela estará agindo em todo o meu ser, a palavra estará agindo em todo o meu viver, e é justamente assim que também nós crescemos e crescemos espiritualmente. É assim também que nós crescemos e crescemos na graça e na graça do Senhor. Quando nós olhamos, meus irmãos, quando nós olhamos, minhas irmãs, para a própria palavra de Deus, a gente percebe, a partir do depoimento, a partir do testemunho de alguns dos seus servos, esse compromisso que eles tinham de honrar a palavra, de como essa palavra ocupava lugar de primazia em suas vidas, pensamentos, palavras e ações, mostrando que isso também é necessário para cada um de nós, para que, a semelhança do que ocorreu a eles, nós também possamos desenvolver o nosso caminho com o Senhor, o nosso caminho com Deus. Então, eu vou chamar a atenção aqui de 2 versículos que apontam esse fato, que comprova esse fato. O primeiro deles, abram por favor aí, Salmo 138. Salmo 138. Vejam, meus irmãos, que coisa fantástica. No caso aqui, o testemunho que o próprio Deus dá acerca de como Ele honra a sua própria palavra e depois como nós também devemos honrar essa palavra para as nossas vidas. Salmo 138, Salmo de Davi, versículo 2. Veja o que Davi aqui nos diz. Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Salmo 138, versículo 2. Disse Davi: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. E agora ele vai mostrar a razão pela qual ele fazia isso. O quê? Se prostrar perante o templo do Senhor, louvar o nome do Senhor. Louvar o nome do Senhor. Por que ele fazia isso? Veja,
por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus magnifica a sua palavra. O próprio Deus faz isso. Ele honra a sua palavra. Ele honra aquilo que ele escreveu e nos deixou registrado através das Escrituras. Então perceba, meus irmãos, perceba, minhas irmãs, se Deus tem esse comportamento em relação à sua palavra, ele que é o próprio autor da sua palavra, imagine cada um de nós, esse mesmo compromisso que deve existir na nossa vida, de magnificar a palavra, de honrar a palavra, de dignificar a palavra do Senhor. Por quê? Por esse simples fato, se é que nós podemos dizer que é simples, porque essa palavra não é qualquer palavra, mas essa palavra é a própria palavra de Deus. Então, aqui no Salmo 138, versículo 2, a gente vê o comportamento do próprio Deus, a gente vê a disposição do próprio Senhor em honrar, magnificar a sua palavra. E qual o reflexo que isso deve gerar na nossa vida? Vamos ver também no livro de Salmos, Salmo 119, versículo 72. Voltem aí, por favor, um pouquinho. Salmo 119, versículo 72. Agora é o nosso compromisso. Agora é o nosso compromisso. Salmo 119, versículo 72. Veja como é que Davi, muito provavelmente o autor do Salmo 119, a quem a Bíblia classifica como um homem segundo o coração de Deus, veja como esse homem, ele via a palavra, veja como ele enxergava a palavra. Olhem só, versículo 72, olhem só. Para mim, para o escritor sagrado, mais vale a lei que procede de tua boca, da boca de quem? Da boca de Deus, do que milhares de ouro ou de prata. Veja o valor que o autor sagrado dava à palavra de Deus. Aqui não são meras palavras, aqui não são clichês, muito pelo contrário, era o sentimento que existia no coração do autor sagrado, essa valorização da palavra do Senhor, inclusive muito mais do que ouro, inclusive muito mais do que prata, inclusive muito mais do que as riquezas materiais, mas ele tinha por autoestima a palavra em detrimento dessas demais coisas. Então, é esse sentimento também que deve existir nas nossas vidas, é esse comportamento também que deve prevalecer no nosso coração. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós crescemos na graça, crescemos no conhecimento da pessoa de Cristo, nosso Salvador. A partir dessas verdades, nós podemos dizer que sem a palavra do Senhor, fica impossível de nós aprendermos acerca de Deus, fica impossível de nós aprendermos acerca das exigências que esse mesmo Deus, ele faz e faz a cada um de nós. Podemos dizer, irmãos e irmãs, que os dois primeiros passos que nós vimos, que são os meios para o crescimento espiritual, a mortificação do pecado, uma vida de consagração a Deus, eles só serão reais em nossas vidas na medida em que nós nos compromissarmos com a palavra de Deus, na medida em que nós nos compromissarmos com a palavra do Senhor. Por isso, nós podemos concluir que o desenvolvimento na graça, ele não ocorrerá a menos que nós nos envolvamos de fato com a palavra de Deus, colocando-a em primeiro lugar, em primazia nas nossas vidas. E aí você pode perguntar, mas por que isso? Por que a necessidade da gente estar sempre batendo nessa tecla e nós estarmos sempre falando acerca dessa verdade? Porque, infelizmente, existem algumas motivações erradas que muitas vezes a gente acaba praticando em relação à palavra, que não gera esse crescimento espiritual em nós, que não gera esse crescimento na graça em nossas vidas. Existem maneiras erradas, existem formas equivocadas de nós nos envolvermos com as Escrituras sem que esse envolvimento gere em nós o crescimento na graça. E quais são essas formas? Você pode perguntar. E quais são essas maneiras? Você pode se indagar. Nós destacamos aqui algumas delas para que a gente possa refletir sobre isso. Em primeiro lugar, você pode se envolver com as Escrituras Sagradas por mera tradição. Por mera tradição. Ou seja, é você ler a Escritura por hábito, sobretudo hábito que você muitas vezes herda dos seus pais, dos seus antepassados. Às vezes acontece isso, sobretudo em relação àquelas pessoas que nascem dentro de um contexto de uma família da aliança.
em que desde a infância vai vendo o comportamento dos pais, das mães, o envolvimento com as Escrituras, e muitas vezes ele cria esse hábito tão somente ligado a esse fato. Em si não é ruim, mas não é tudo aquilo que Deus requer de nós. Simplesmente por tradição não vale. Simplesmente por tradição não gera em nós crescimento espiritual. Então é uma maneira errada, é uma maneira limitada de nós nos envolvermos com a palavra, ou seja, por tradição. Por outro lado, outras pessoas procuram se envolver com a palavra por superstição, ou seja, é se voltar para a palavra de Deus com medo de receber algum castigo, é se voltar para a palavra de Deus com medo de receber alguma punição ou de afastar algo de ruim que porventura possa sobrevir sobre a sua vida. É comum nós vermos, meus irmãos, é comum nós vermos, minhas irmãs, as pessoas, elas deixando suas Bíblias abertas no Salmo 23, no Salmo 91, como forma de espantar as coisas ruins da sua vida. Não, não é isso. A gente não deve usar a Bíblia dessa forma. A gente não deve usar a Bíblia dessa maneira. Ela não tem em si dessa forma nenhum poder mágico para afastar os maus fluidos, não, jamais. Então, a maneira supersticiosa, bem como a maneira tradicional, elas não são formas adequadas de nós nos envolvermos com a palavra. Em terceiro lugar, existem pessoas que se envolvem com as Escrituras apenas para adquirir o mero conhecimento bíblico, o mero conhecimento das verdades de Deus, para poder ter, vamos assim dizer, conteúdo espiritual, para conversas religiosas, para debates religiosos. Hoje nós encontramos inúmeras pessoas fazendo dessa forma. Elas até têm um certo conhecimento da palavra, elas até têm um certo conhecimento bíblico, mas não é para a transformação das suas vidas, não é para a mudança do seu caráter, é apenas para conversar, é apenas para debater. E isso não gera nenhuma implicação espiritual para as nossas vidas no que diz respeito ao nosso crescimento. Mas não só isso, além dessas pessoas que procuram se envolver com a palavra por mero conhecimento, existem aquelas que procuram se envolver com a palavra por curiosidade. Na medida em que a gente vai avançando, para a consumação de todas as coisas, e via de regra sempre tem alguns fatos extraordinários que acontecem no mundo, muitas vezes as pessoas se voltam para a palavra para poder enxergar ali uma certa profecia, poder ver e entender o final de todas as coisas, simplesmente para isso. Não, isso não resolve o nosso problema com Deus. Isso não resolve o nosso problema espiritual. E por fim, outras pessoas procuram se envolver com a palavra apenas para defender as suas doutrinas. Isso pode até ser uma atitude louvável, mas ela não é o bastante para as nossas vidas. Se nós temos uma doutrina correta, um ensinamento verdadeiro, nós devemos de fato se apegar, mas não se voltar para a palavra apenas para fazer essa defesa, mas para que essas verdades elas possam estar transformando cada vez mais a nossa vida, o nosso caráter, a nossa existência aqui na terra. Então, são 5 formas erradas, são 5 formas equivocadas de nós nos envolvermos com a palavra do Senhor: por tradição, por superstição, por mero conhecimento, por curiosidade e apenas para fazer defesas doutrinárias. Mas aí você fica se perguntando, mas aí você fica se indagando, como nós honramos de fato a palavra do Senhor, de forma que esse comportamento gere em nós o crescimento na graça. Uma vez que eu não posso me envolver com a palavra simplesmente por tradição, uma vez que eu não posso me envolver com a palavra simplesmente por superstição, uma vez que eu não posso me envolver com a palavra apenas para obter um mero conhecimento, uma vez que eu não posso me envolver com a palavra apenas por curiosidade, uma vez que eu não posso me envolver com a palavra apenas para defender as minhas doutrinas, como de fato eu honro a palavra, como de fato eu me aproprio do Evangelho, de forma que essa apropriação ela gere um impacto na minha vida no sentido espiritual para me levar mais perto de Deus, para me levar mais perto do Senhor. Como eu faço isso? De várias formas, de várias maneiras, mas eu queria dar aqui um roteiro bem básico de 4 passos para que isso possa se dar na nossa vida, para que isso possa se dar no nosso viver. Abram por favor aí, 2 Timóteo capítulo 3, a gente já abriu, Se você fechou, abre de novo, versículo 16. Roteirinho básico mesmo aqui. Aula inicial de interpretação bíblica, entendeu? Para a gente destacar aqui 4 pontos, através dos quais a Bíblia, ela vai impactar a nossa vida. 4 passos, mediante os quais a gente vai honrar a palavra, e essa honra vai gerar em nós crescimento espiritual.
Vejam aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo número 16. Veja. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi aquilo que eu falei, né? Aqui Paulo diz a origem da palavra. Ela não é uma origem humana. Não, ela é uma origem divina. A palavra inspirada aqui significa soprada. Então, quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para a palavra, nós estamos olhando o quê? Para o sopro de Deus. Quando nós ouvimos essa palavra, nós estamos ouvindo o sopro de Deus para as nossas vidas. Então, aqui, na primeira parte do versículo 16, ele trata de quê? A origem das Escrituras. Não é uma origem humana, mas sim uma origem divina. E aí, ato contínuo, no versículo 16, ele começa a mostrar 4 formas, 4 maneiras, através das quais nós crescemos mediante a palavra. É por isso que ele fala, para. Isso denota finalidade, propósito. Então, quais são as finalidades? Quais são os propósitos da palavra na minha vida, uma vez que ela tem essa origem divina? Para que ela serve, espiritualmente falando, para mim? Aí Paulo diz, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, tudo isso aqui são finalidades. Tudo isso aqui são objetivos práticos da palavra no nosso viver. Ela vem de Deus? Sim. Ela é inspirada pelo Senhor? Não resta a menor dúvida. Mas isso não é uma verdade em si mesma. Ela vai trazer consigo reflexos. Então, quais são esses reflexos? A Bíblia, em primeiro lugar, ela vai me ensinar. A Bíblia, em segundo lugar, ela vai me repreender. A Bíblia, em terceiro lugar, ela vai me corrigir. A Bíblia, em quarto lugar, ela vai me educar e educar na justiça. Então, vamos esmiuçar um pouco isso, para a gente poder ver como essas verdades, elas se relacionam e se relacionam em nossas vidas. Em primeiro lugar, Paulo diz aqui que a palavra de Deus, ela serve para nos ensinar. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo aqui nos ensina que a palavra de Deus, ela serve para nos ensinar. Essa palavra ensinar, que nós encontramos aqui no versículo 16, literalmente falando, ela significa fornecer instrução. Literalmente falando, essa palavra ensinar, ela significa fornecer instrução ou fornecer ensinamento. Nas Escrituras, irmãos e irmãs, nós temos a verdade, e nada mais que a verdade, em cada objeto e sujeito de que ela trata. Qual é o autor da palavra? Deus. Qual é o seu personagem principal? Cristo. Qual é o objetivo da palavra? Me instruir num caminho da salvação. Então, tudo isso que a Bíblia fala, de tudo isso que a Bíblia trata, o que é que nós podemos ver? É verdade, é verdade. Em contraposição o nosso pensamento, em contraposição ao pensamento do mundo, em contraposição às verdades que infelizmente são propagadas em nossos dias. Então, se você quer o caminho da verdade para a sua vida, se você quer ter o registro da verdade de quem é Deus, quem é Cristo, o que é que Deus quer para você, onde é que você vai encontrar? Você vai encontrar justamente na palavra de Deus, você vai encontrar justamente na palavra do Senhor. Então, as Escrituras Sagradas, irmãos e irmãs, têm como função transmitir essa verdade para mim, transmitir essa verdade para você, transmitir essa verdade para todos nós. E a nossa obrigação, enquanto crentes, a nossa obrigação, enquanto cristãos, é o quê? É receber essa palavra, como de fato é a verdade de Deus para as nossas vidas. Então, esse é o critério que deve marcar a nossa existência aqui na terra. Onde é que nós vamos nos pautar? Acerca daquilo que é certo ou acerca daquilo que é errado? Como é que nós vamos nos dirigir acerca daquilo que nós devemos ou não fazer? Tendo como parâmetro a palavra de Deus. Eu sempre gosto de dizer, as pessoas que a gente ensina, as pessoas que a gente instrui, acho que até quinta-feira mesmo eu estava falando isso no discipulado, mostrando às pessoas a pergunta básica que nós devemos fazer em nossas vidas, diante de qualquer assunto, diante de qualquer ponto é: o que é que a Bíblia diz? O que é que ela fala acerca disso? Nunca parta, eu quero. Nunca parta, eu entendo.
Nunca parta, eu desejo assim. Não, isso não são parâmetros. Não são parâmetros. O parâmetro que nós temos, que é fiel, fidedigno, é o quê? É a palavra. Então, para qualquer tema que porventura você tenha dúvida, para qualquer questionamento que porventura você venha fazer, qualquer outra coisa que venha se dar na sua vida, qual é o ponto inicial? O que é que a Bíblia diz? Com certeza ela vai dizer alguma coisa. Pode ser que seja uma afirmativa mais clara, mais direta, pode ser que seja uma afirmativa indireta, mas pelo menos ela vai dar algum norte, ela vai dar alguma luz. Por quê? Porque ela é a verdade. Então, quando ela disser, não questione. Quando ela disser, não se desculpe. Quando ela falar, não argumente, simplesmente aceite como de fato é verdade. Por quê? Ela nos ensina acerca dessa verdade. Então, a primeira função das Escrituras Sagradas, de forma que ela gere em nós crescimento espiritual, de forma que ela gere em nós crescimento na graça, porque nós iremos honrar, é justamente isso. As Escrituras, elas nos ensinam, elas nos fornecem instrução, elas nos fornecem conhecimento. Mas não só isso. A palavra de Deus, conforme Paulo aqui nos ensina, ela nos repreende. A palavra de Deus, em segundo lugar, ela nos repreende. Foi por isso que ele falou, toda a Escritura é inspirada por Deus, e diz em primeiro lugar, e útil para o ensino, a gente já viu, e ele segue, é útil também para a repreensão. A palavra repreensão, que Paulo usa aqui, literalmente falando, significa censurar. Então, a Bíblia, ela é útil para nos censurar. A Bíblia, ela é útil também para nos censurar. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus, minhas irmãs, que nos censura dos nossos pecados, que nos censura das nossas transgressões, até porque ela não contemporiza, não jamais, até porque ela não passa a mão em nossos pecados, não jamais, até porque ela não dá justificativa às nossas falhas, não jamais. Ela mostra aquilo que de fato é. Ela aponta para o caminho que nós devemos andar. Ela nos mostra os nossos erros, ela nos repreende das nossas impiedades e de toda desconformidade que porventura nós tenhamos em relação àquilo que Deus ele requer de cada um de nós. Então é por isso que ela serve continuamente para as nossas vidas. É por causa disso que sem ela a gente não pode evoluir no processo de santificação, porque ao longo da nossa vida aqui na terra, muitas vezes a gente falha, de maneira proposital, de maneira como fruto da falta do nosso conhecimento, pode acontecer. Então quem é que nos chama a atenção para os nossos erros? Nos repreende em relação aos nossos pecados, as Escrituras. E quando ela repreender, a gente não tem o que falar. Quando ela repreender, a gente não tem o que fazer. Simplesmente aceitar a repreensão, andar no caminho certo e assim nos voltar para o propósito do Senhor. Infelizmente, a gente tem uma sanha, e isso a gente herda de Adão, né? De procurar subterfúgios em relação à palavra, de procurar justificativas, de procurar fugir da realidade que ela coloca, mas não adianta, porque por mais que nós corramos, ela vai estar aqui, sempre nos repreendendo, sempre nos falando. Então, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos remidos, isso é natural, essas repreensões, e cabe a nós fazermos o que com elas? Guardá-las, tomá-las para nós, melhor dizendo, para que assim a gente possa cada vez mais aperfeiçoar a nossa vida. Pecados, sempre nós teremos. Falhas, nós sempre cometeremos. A grande diferença é que ao sermos repreendidos pela palavra, a gente vai se conscientizar do nosso erro, vai pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e vamos retomar no caminho de santidade. Então, às vezes as pessoas têm uma visão romântica da salvação, como se não se desse momentos tristes, momentos negativos, momentos de falhas na nossa vida. Não, isso não existe, vai sempre acontecer. Agora, por outro lado, a Bíblia vai nos repreender, e cabe a nós, quando isso acontecer, aceitarmos essa repreensão, porque o salvo, ele se caracteriza por isso. Ele é uma pessoa que está aberto às repreensões que Deus lhe faz através da sua palavra. Vejam aí, por favor, meus irmãos, Provérbios capítulo 15. A gente vive num contexto tão melindroso, num contexto tão vitimista, que ai de um crente que vai repreender outro crente na palavra. Vixe, você vai arranjar um inimigo que, se brincar, não vai entrar nem no céu por causa dele. Então, não pode ser assim não, meus irmãos. Nós nos aperfeiçoamos mutuamente. E esse aperfeiçoamento mútuo é justamente dado através desse processo. Você é repreendido nas suas falhas, você repreende nas falhas dos irmãos,
E assim você vai vivendo, entendeu? E assim você vai vivendo em comunidade. Porque, via de regra, a primeira frase que a gente tem na nossa mente é: e você não faz isso também? Não aceitou a repreensão. Não aceitou. Justificou. Piorou a situação. Então, a gente se sente como super crentes, né? Autopiedosos, que ninguém tem o direito de interferir na nossa vida no sentido de nos dar um conselho. E muitas vezes nós nos comportamos de maneira covarde e não temos coragem de confrontar os pecados dos nossos irmãos, por mais que eles sejam explícitos, para não perder a amizade. Pecou da mesma forma, porque você se tornou conivente com o erro. E conforme Romanos capítulo 1, quando você se torna conivente com o erro, você errou da mesma maneira. Você errou da mesma forma. Então, o cuidado que a gente deve ter. O cuidado que a gente deve ter, porque isso faz parte da vida cristã. Somos repreendidos pela palavra, né? Repreendemos pela palavra, e assim nós crescemos como um corpo. E assim nós crescemos como crentes em Cristo Jesus. Por isso que a gente vive dentro do ambiente eclesiástico, vendo uns aos outros, cometendo as falhas que nós cometemos uns com os outros, mas crescendo, aperfeiçoando cada vez mais o nosso caráter à imagem de Cristo. Então, vejam aí, Provérbios 15, versículo 32. Eu gosto de vida eclesiástica por causa disso. Você mostra quem você é, suas falhas, seus erros, e aí você ajuda também quem mostra suas falhas e seus erros, e a gente vai crescendo junto. Eu vejo igreja dessa forma, entendeu? Esse negócio que a gente muitas vezes quer colocar a nossa máscara e se comportar na igreja como se nós fôssemos outra pessoa, isso não cai não, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai deixar transparecer o nosso eu. Então a gente tem que ser sincero nos nossos erros, nas nossas falhas, mas crescer. Olhem só o que diz a palavra. Provérbios capítulo 15, versículo 32. Olha só. O que rejeita a disciplina faz o que com a sua alma? Menospreza a sua alma. Veja como é ruim a situação daquela pessoa que não aceita a repreensão. Na verdade, quando ela se comporta dessa maneira, ela está rejeitando a sua própria alma. Por quê? Ela está mergulhando no pecado e no afastamento em relação à pessoa de Deus. Desgraça, entendeu? Completa. E quem está dizendo isso é quem? A Bíblia, entendeu? Então, aceita a repreensão, aceita a correção, aceita a disciplina, preserva a sua alma, ao invés de destruí-la e afastá-la da presença do Senhor. E ele coloca um outro lado da situação, veja, porém, né, conjunção adversativa, porém, o que atende, no caso o que atende a disciplina, o que atende a repreensão, melhor dizendo, faz o quê? Adquire entendimento. Você tem aqui dois caminhos, você tem dois comportamentos diferentes, dois resultados diferentes. Primeiro comportamento, de você rejeitar, qual é o resultado? Despreza a alma. Segundo comportamento, de você aceitar a repreensão e fazer o quê? Adquirir entendimento. Qual o caminho que você vai escolher? Isso é prática, meus irmãos. Isso aqui é prática. E no nosso dia a dia a gente vai vendo como isso se dá em relação à nossa vida e o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Ok? Então, a Bíblia, ela nos ensina, a Bíblia, ela nos repreende, a Bíblia, ela nos corrige. Não foi isso que Paulo falou? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, e ele complementa, para a correção. Essa palavra correção, que Paulo usa aqui em 2 Timóteo 3,16, significa ajustar para o caminho direito. Significa ajustar para o caminho direito. Como é que a gente pode ilustrar isso aqui? Nós que somos motoristas, né? Muitas vezes você está ali dirigindo e às vezes você tem um espaço pequeno para poder passar com o carro, você não passa de qualquer maneira, você vai ajustando. Não é isso mesmo, Samuel? Ali na ambulância do SAMU, porque se passar direto bate e acaba com tudo, para ver se dá para passar bem legal naquela brechinha. Então, a Bíblia faz isso conosco, meus irmãos. Ela vai nos moldando, ela vai nos ajustando. Naquilo que a gente excede, ela dá aquele puxão de orelha para a gente voltar. Naquilo que a gente está faltando, ela nos estimula para a gente poder alcançar. Então, ela faz todo esse processo de aperfeiçoamento em nossas vidas. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E iremos pecar até o dia da nossa glorificação. Eu até já falei isso em estudos anteriores. Só há duas situações para que a gente possa se desvencilhar completamente do pecado. A primeira delas é se você morrer agora, você vai para o céu, aí lá você não vai conviver mais com o pecado. A segunda, quando Cristo retornar, transformando os nossos corpos. Com exceção dessas duas realidades,
você sempre vai pecar. Mas aí quem é que vai ajustar a nossa vida para o caminho da verdade? Quem é que vai ajustar a nossa vida para o caminho correto? Quem? Palavra, entendeu? Isso vai ser sempre necessário na nossa vida, sempre necessário. A cada dia, a cada circunstância, a cada momento, sempre a gente está precisando ser corrigido pela palavra. Nós não somos perfeitos. Erramos como pais, como mães, como esposos, como esposas, como filhos, como empregados, entendeu? Todas as áreas, todas as facetas da nossa vida. Mas graças a Deus, que a gente tem a palavra. A gente tem a palavra. Para quê? Para que ela possa estar nos moldando, nos ajustando, e assim a gente possa, como dizia o apóstolo Paulo, apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então veja, a Bíblia nos ensina, veja, a Bíblia nos repreende, veja, a Bíblia nos corrige, por fim, a Bíblia ela nos educa na justiça. É o que Paulo fala. Finalzinho do versículo 16. Para a correção, e ele complementa, para a educação na justiça. Então, como resultado de toda a lista anterior que a gente viu, ensinar, repreender, corrigir, a Bíblia ela vai imprimindo em nós a integridade, o caráter e a conduta de Cristo. É interessante essa palavra educar que Paulo usa aqui no versículo 16. É de onde vem a palavra pedagogia da nossa vida, na nossa língua, melhor dizendo, é a palavra paidegogos. Então, a Bíblia, ela é o nosso educador, ela é a nossa pedagoga, que vai nos instruindo no caminho da justiça. É por aqui que você deve andar, é esse caminho que você deve percorrer, é esse comportamento que você deve ter, essa conduta que você vai adotar, e ela vai servindo como a nossa pedagoga continuamente nas nossas vidas. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa, minhas irmãs. Deus não nos deixou à solta nesse mundo. Deus não nos deixou à solta na convivência que nós temos com os nossos pecados. Não, mas Ele nos dá a melhor de todas as pedagogas, com todo respeito, viu, Aline? A melhor de todas as pedagogas para que a gente possa se portar no caminho da justiça. E qual é a nossa melhor pedagoga? A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Deus é um Deus bondoso. E Ele sempre nos provê os meios que nós carecemos para poder dar andamento à nossa vida cristã. E é interessante porque quando você usa a palavra como o seu ensino, como a sua repreensão, como a sua correção, como a sua educação na justiça, isso vai ter um resultado final na sua vida. Que resultado final será esse? Abram aí, por favor. Na verdade, vocês já estão com a Bíblia aberta, né? Eu aqui não estou, que ela fechou aqui por causa do vento. Versículo 17. Olhem só o que Paulo fala aí no versículo 17. Veja, no versículo 16, ele coloca a origem da palavra, ele coloca a finalidade das Escrituras. Versículo 17, o objetivo alcançado. É por isso que ele começa com a expressão a fim de que, entendeu? Esse conectivo aí que dá todo sentido ao texto. Veja, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse fim aqui do versículo 17, ele só se dá quando você absorver os princípios do versículo 16. Uma coisa está conectada à outra. Você não pode ser um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra se você não tem as Escrituras para seu ensino, para a sua repreensão, para a sua correção, para a sua educação na justiça. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Então, uma coisa está diretamente entrelaçada na outra. Esse objetivo, repito, ele só será alcançado quando você honrar a palavra, adotando esses 4 comportamentos básicos que Paulo aqui nos ensina. A Bíblia nos ensina, nos repreende, corrige e nos educa na justiça. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a própria Bíblia nos manda desejá-la, ansiá-la, mais do que todas as coisas que nós, porventura, possamos ter, todos os desejos que, porventura, nós possamos ter em nossas vidas. Olha só o que Pedro nos fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2. Abra aí, por favor, bem rápido. 1 de Pedro 2,2. Eu vou encurtar aqui um pouco o nosso conteúdo, mas não quero perder a essência. 1 de Pedro 2,2. Isso aqui, meus irmãos, é uma ordem. Isso aqui, meus irmãos, é um compromisso que a gente deve ter e viver cada dia da nossa vida. Veja, eu vou ler o 1 e o 2 para contextualizar melhor, certo?
1 de Pedro 2, 1, 2. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de todo de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, aquilo que a gente deve tirar sobre nós, né? Deixar de lado, se despojar. Depois que isso acontece, versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Com que objetivo? Para que por ele vos seja dado crescimento para... Está vendo aí, meus irmãos? Desejar a palavra, crescer espiritualmente, estão, ligados, de maneira indivisível, né? Pegando uma linguagem aqui bem rebuscada, de maneira inseparável. Você precisa desejar a palavra, vendo justamente como de fato você deve ver, como a sua pedagoga. Para quê? Para que através disso lhe seja dado crescimento e crescimento para a salvação. Na prática, meus irmãos, minhas irmãs, a gente deve se comportar em relação à palavra com dois comportamentos. A gente deve se comportar em relação à palavra com duas atitudes. A gente deve desejar a palavra, se envolver com a palavra, primeiramente, debaixo de muita oração. A gente precisa se envolver com a palavra, ou desejar a palavra, debaixo de muita oração. Abram aí, Salmo 119, mais uma vez, versículo 36. Para que você evite aqueles equívocos que nós mencionamos agora há pouco, de se envolver com a palavra para adquirir conhecimento, de se envolver com a palavra para debater teologicamente falando, de se envolver com a palavra por causa da tradição religiosa, evite. E como é que você vai evitar? Se relacionando com a palavra debaixo de muita oração. Salmo 119, versículo 36. Salmo 119, versículo de número 36. Veja aí, olha só a coisa fantástica, a oração que o autor do Salmo fez aqui, inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Quem é que coloca em nós a disposição necessária para a gente se voltar para a palavra, aquele desejo inflamado no nosso coração? Quem é que faz isso? Deus. Mediante o quê? As nossas orações. Regue a sua vida de leitura bíblica, regue os seus estudos bíblicos com muita oração mesmo, para que cada vez mais Deus implante esse desejo na sua vida, Deus implante esse desejo no seu coração. Foi o que o salmista falou aqui, Salmo 119, versículo 36. Inclina os meus ouvidos à tua palavra, aos teus testemunhos. A segunda atitude que a gente deve ter em relação à Bíblia, para que de fato ela possa nos fazer crescer espiritualmente: associe a sua relação com a Bíblia com muita mesmo meditação. Eu até falei um pouco disso quarta-feira passada, na parte da abertura da nossa Assembleia, de você meditar, de você refletir, de você considerar na sua mente tudo aquilo que você aprende da palavra do Senhor, porque é assim que os conceitos eles são fixados na sua mente, é assim que os conceitos eles são fixados no seu coração. Existem pessoas que lê, mas parece que é uma peneira furada, né? Na verdade toda peneira é furada, né? Parece que está jogando água numa peneira, né? Despeja, sai tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não meditou. E a gente tem a tendência de esquecer as coisas, mas quando você medita, quando você considera, quando você revisa aquilo que você ouviu, você vai ter uma possibilidade muito maior mesmo de você absorver a palavra. Porque de escutar todo mundo escuta, de ler todo mundo lê, agora de meditar não. Isso vai fazer a diferença, para que você possa guardar no seu coração. Veja o caminho da felicidade que o salmista Davi fala no primeiro salmo da Bíblia, no salmo 1. Abram por favor aí, salmo número 1, versículo 3. A gente até está, versículo 2, melhor dizendo, a gente até está recitando.
É interessante que mais uma vez você vê essas duas realidades. No versículo 1, você encontra a instrução para você abandonar o que é ruim. E ele coloca, andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. Então afaste isso de você. Afaste. Mas não só afaste as coisas negativas. Não só afaste as coisas negativas, mas pratica as positivas. Quais são? Ele coloca pelo menos aqui uma delas. Veja, versículo 2. Antes, na verdade duas. Antes, o seu prazer, sua alegria, seu deleite está na lei do Senhor. E o que é que ele faz com essa lei? E na sua lei medita, rumina de dia e de noite. Veja que a Bíblia vai ocupar o nosso pensamento continuamente, de dia e de noite. Meus irmãos, quanto tempo a gente perde concentrando os nossos pensamentos naquilo que não nos edifica, ao invés de concentrar os nossos pensamentos naquilo que nos edifica? Relembrar as promessas do Senhor, relembrar as advertências de Deus, poder de fato estar sempre ruminando a palavra na nossa vida, para que jamais os conceitos, jamais as verdades, elas venham ser esquecidas por cada um de nós. Porque uma coisa eu lhes digo, nós temos a tendência de esquecer, por isso a gente precisa estar sempre relembrando, nesse sentido a gente tem um recurso extraordinário, em relação à nossa igreja especificamente falando, todo um conteúdo que está guardado no YouTube, você está lá para ver a hora que você quiser, se não quiser ver de uma vez, vê de parte, mas você tem ali esse recurso para estar sempre, se alimentando da palavra, quantas vezes você quiser ao longo da sua vida. Que grande privilégio, que grande bênção nós temos da parte de Deus, nós temos da parte do Senhor. Então, qual o terceiro passo para a gente poder crescer espiritualmente? A gente deve honrar a palavra de Deus, porque ela serve para o nosso ensino, ela serve para a nossa repreensão, ela serve para a nossa correção, ela serve para a nossa educação na justiça. E como é que a gente faz isso? Desejando a palavra do Senhor, regando isso a muita oração, acompanhando esse comportamento com muita meditação. Faça isso, e você vai ver a diferença que isso vai gerar na sua vida, o crescimento espiritual que isso vai produzir no seu viver. Disto eu falo com toda certeza, com toda convicção, ok? E só para a gente não passar batido hoje, mais outra dica literária, de livro, tem um livro muito bom, que mostra justamente essa questão da palavra e seus efeitos positivos na nossa vida, Enriquecendo-se com a Bíblia, de A.W. Pink. Enriquecendo-se com a Bíblia, de A.W. Pink. Esse livro, meus irmãos, pode ler, meus irmãos, porque ele vai dar orientação assim, de maneira muito, mas muito clara mesmo, de como a Bíblia vai lhe enriquecer no dia a dia. Um livro pequeno, mas tem umas 120 páginas, então muito bom de ler. Enriquecendo-se com a Bíblia, de A.W. Pink. Então vale a pena essa leitura para o nosso crescimento espiritual. E aqui fechando mesmo, aspectos, meus irmãos, minhas irmãs, que são indispensáveis à vida cristã. Dentre eles, o que foi que nós destacamos hoje? A palavra de Deus. Ela é importante na nossa salvação, ela é importante na nossa santificação, e ela se faz necessária, ela se faz obrigatória na nossa vida. Por quê? Porque através dela, da palavra, a gente conhece a Deus, porque através dela, da palavra, a gente aprende aquilo que Deus requer de nós, e na medida em que nós aprendemos esses requerimentos do Senhor, a gente vai amoldando o nosso caráter ao caráter de Cristo, e o fim de tudo isso é que nós cresceremos espiritualmente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, façamos das Escrituras uma realidade presente na nossa vida, façamos das Escrituras uma realidade marcante em nossas vidas. Para quê? Para que Cristo seja visto em nós e Deus, Ele venha ser glorificado na nossa vida. Então, que nós assumamos esse compromisso, de quê? De ter a Bíblia como a nossa realidade presente, de ter a Bíblia como a nossa realidade marcante, para que cada vez mais Cristo, Ele seja visto em cada um de nós, e Deus, Ele venha ser glorificado em nossas vidas. E para que a gente possa refletir, fica aqui uma pergunta bem básica:
fica aqui uma pergunta bem básica mesmo. Que pergunta é: qual tem sido, meu irmão, qual tem sido, minha irmã, o nível de comprometimento que nós estamos tendo com a Bíblia? Qual o tempo que a gente está dedicando à Bíblia? Qual o tempo que a gente está dedicando à palavra do Senhor? A gente gasta tanto tempo com as mídias sociais, com as redes sociais, que em si tem a sua importância, mas nunca elas devem ultrapassar a importância que nós devemos dar à palavra do Senhor. Então que a gente possa reorientar cada vez mais o nosso tempo, que a gente possa ajustar cada vez mais como nós investimos o tempo que Deus nos dá, para de fato investir mais tempo naquilo que tem valor espiritual, valor eterno para as nossas vidas. Então faça esse compromisso, leituras diárias, leituras contínuas das Escrituras, 5, 10, 15 minutos por dia. Isso vai fazer uma diferença grande, associada à oração, associada à meditação. Você vai ver o salto de qualidade espiritual que você vai dar pela graça de Deus na sua vida. Agora assuma esse compromisso, ok? Então, meus irmãos, minhas irmãs, por hoje seria basicamente isso que nós queríamos tratar com os irmãos como esse terceiro meio para crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe e que Ele possa moldar cada vez as nossas vidas, as verdades que nós temos em Sua palavra. Amém.